Oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo. O tema deste vídeo eu vou colocar cultura, né? E eu vou usar esse tema, cultura, para a gente entender um pouco mais sobre a mente, né? Como que funciona a mente. E é um vídeo de autoconhecimento, né? É um conhecimento que eu estou meditando bastante de como transmitir isso, porque não é simples. É porque eu vou colocar assim, já é uma segunda camada, não de espiritualidade em si, não sei se eu posso colocar dessa forma. Mas assim, nós que somos buscadores, né, estamos buscando conhecimento, entender, né, o que é a vida aqui, toda essa espiritualidade, etc. A gente tem que chegar ao entendimento que nós não somos, né, esse corpo físico, né, somos um ser que estamos utilizando esse corpo físico, nos expressamos, né, esse corpo físico é a nossa expressão aqui, né, nós utilizamos, né, e por conta do processo de encarnatório, da amnésia e tal, né, do esquecimento, nós passamos a achar que somos esse corpo físico, que é essa pessoa que morreu, acabou e essa coisa toda aí que a gente já sabe. E a espiritualidade ela vem tentar nos resgatar dentro, né, de que não é assim, né, que nós somos, né, como as pessoas falam, somos um espírito tendo uma experiência humana, não um humano comum tendo uma experiência espiritual. Né, nós somos um espírito, um ser que está aqui, né, encarnado. E essa é uma primeira fase, é uma primeira etapa. Já é muito difícil, né, as pessoas terem entendimento de que é um espírito, que é um corpo mais sutil dentro desse corpo, né? E quando esse corpo é descartado, você tem aí, eu não sei como nominar, né? Mas uma vida muito rica. Uma vida muito rica é assim, por exemplo, você acha que a humanidade é muito rica, né? 8 bilhões de pessoas, né? Os animais, a floresta, tudo muito lindo. Mas, entre aspas, do outro lado, né, que não é do outro lado, é aqui, só é uma matéria mais sutil, é ainda muito mais rico, né? Infinitamente mais rico, infinitamente mais diverso, né? Porque entre o fator dimensional, isso aí é exponencial, aumenta muito as probabilidades do que se tem do outro lado, coisa que a nossa mente ela vai ter dificuldade, a gente vai se assemelhar como um animal, né, que não tem capacidade para processar o que é a vida, o que é ser humano. Fala para uma tartaruga o que é o ser humano, ela não tem capacidade de processar. Assim como o humano, né, apegado à matéria, achando que é só um personagem, é só uma pessoa aqui, não tem capacidade de processar o que é, né, uma vida fora do corpo, sem você estar dentro do veículo. Né? Para ele é morte. Ah, morreu, acabou, não existe nada. Então, mesmo que você tenha uma ligeira, uma leve percepção de que sim existe, aí você vai ser capturado pelaquela ideia de inferno e paraíso. Ah, paraíso, lado do todo, vivendo na eternidade, e isso é muito pobre, né? É muito pífio, né? E, então isso eu diria que é uma primeira camada que nós já deveríamos ter superado, né? Indo além. Né? E essa riqueza dessa vida fora do veículo, né, inclui sim a vida extraterrestre. Né? E vida extraterrestre também é vida espiritual, porque você tem corpos densos, você tem sutil, é muito maior do que em físico. Isso que a gente precisa entender também. Né? Fisicalidade é um experimento, eu acho que de ponta. Né? É o máximo que as civilizações universais estão alcançando. Né? E se empenhando nesse experimento, por isso que a Terra é muito interessante o que acontece aqui. E parte do experimento é a gente conseguir, né, ancorar esse entendimento, né, essa percepção de todo e claramente ir corrigindo os probleminhas que vão aparecendo, né, corrigindo, né, que é o que a gente pode chamar de maldade aqui. Então eu chamo de uma segunda camada, né, esse vídeo, esse tipo de ensinamento. Que, então, a primeira camada é entender, ok, não sou o corpo físico, eu já entendo que existe toda uma espiritualidade, né? Quando os cientistas, quando cair a Matrix, né, e os cientistas poderem divulgar, né, os materiais que já tem, ok, aqui, ó, liga aqui, pode falar com o espírito que está desencarnado lá, que morreu, né? Essa é uma camada ainda, né, ainda muito, é igual, eu diria que muitas pessoas que passam muito tempo presas ao humano, achando que é só o ego, né? Aí, ao passar do outro lado, ainda não mergulha nessa espiritualidade, nessa riqueza, porque ela leva esse mental programado e continua vivendo uma vidinha comum, né? É onde você vai ter o que se chamam de umbrais. Antigamente você só via falar inferno, isso é o inferno, né? Aí o inferno era umbral, né? Mas mesmo nessas nomenclaturas a gente já tinha os bolsões, né? Os vales do suicídio, os vales do não sei do que, dos luxuriosos e tal, tal,
né? Então a gente já tinha uma noção de que, né, o espiritismo ele já vem iniciando as pessoas isso. De que não é só fogo né, e ranger de dentes. Não, que existem zonas, umas mais densas, né? Umas onde as pessoas estão muito mais inconscientes, outras onde a coisa é um pouquinho mais leve. Né? Não é tão pesado assim. Tipo, por exemplo, um ganancioso. Né? Às vezes a pessoa não era criminosa, né? Não cometia crime, assassinato. Né? Isso aí vão para lugares diferentes. Né? Onde que a tortura é muito maior, a densidade é muito mais pesada, né? E eles ficam muito mais presos. Agora, o ganancioso não, vai ficar num lugar mais leve lá. Né? De repente, ele até conseguiu um emprego e fica preso naquele emprego pro resto da vida, achando que é uma maravilha. Isso me lembra muito o livro do Pequeno Príncipe. Né? Tem uma passagem que ele chega lá e chega no mundo. E é como se fosse uma construção, um prédio, uma caverna, não sei, e aquela é como lembra as baias dos nossos trabalhos, né? E a pessoa ali fazendo um trabalho burocrático, né? E não para e fala, eu tenho méritos para estar aqui, né? Eu conquistei esses méritos e eu estou aqui. É um tipo de umbral leve que fala, né? Ou médio que as pessoas estão. E isso vem cada vez mais as pessoas que têm um mínimo de entendimento vai vendo a similaridade com o que a gente passa aqui, né? E às vezes fala que eu tipo, né, falo que aqui é um umbral, né? Mas ao mesmo tempo que é um umbral, é o que falam o que a Terra viraria, uma terceira dimensão unificada, né? O que quer dizer isso? Que é terceira, é quarta, é quinta, mas a nível de densidade permanece, né? Mas interiormente, né, pelo ser que nós somos, nós já estamos navegando em todas essas densidades. Do mais denso, o umbral mais grosso, ao que a gente pode chamar de paraíso. Né? E esse paraíso é o quê? Ele te traz, por exemplo, você já tem sistemas públicos trabalhando já com imposição de mão. Começa com a acupuntura, né? Aí começa já a introduzir essas terapias energéticas. Né? Então já está já dando sinaizinhos de que estamos nos graduando para essa terra se assemelhar digamos assim, a utilizar uma parafernália tecnológica já de uma dimensão mais elevada, né? Mais humana, humana é o que é humano, é um só, todos, né? Mais de colaborativa, né? Vamos colocar assim de uma vez. E tem os umbrais mais densos, né? Que são os assassinos, que são as pessoas que estão fazendo coisas terríveis, né? As pessoas que controlam a Matrix, que coordenam a Matrix e não quer que essas coisas desapareçam, então eles começam a tocar fogo para as pessoas que ficarem desesperadas e manter a densidade. Então a gente tem aqui a representação, a manifestação em plano físico, né, dos umbrais mais densos e dos paraísos das esferas mais celestes, né? E o que é essa quinta dimensão, então? É toda a informação espiritual que está aparecendo. Essa informação são de dimensões elevadas, então já mostra um contato, já mostra que há uma interação e que já estamos graduados para isso. Né? Claramente, então, a gente vai ter essa separação. Né? As pessoas que estão mais densas, né, que ainda, vamos supor, a diversão dela é drogando seus corpos, né? O álcool é um exemplo disso. Né? Então, tem pessoas que estão muito presas nisso. Mas todo mundo tem variações, tem graus. Né? Às vezes é só um vício que a pessoa deixou nesse vício e pronto. Né? Ela não teve culpa, foi viciada ali numa infância, sei lá o que aconteceu, né? Então é uma cura bem simples. O mais difícil de resolver é aquela pessoa maldosa mesmo, né? Que não faz por vício, porque foi viciada e não tem dificuldade disso aí, mas aquela que busca fazer o mal, né? Que ser um diabinho aqui, né? Então a gente tem todas essas facetas. Então essa seria uma primeira camada ainda, né? E qual que é a segunda camada? A primeira camada é você entender, ok, não sou o corpo físico. Né? Existe sim a vida, né? Além da fisicalidade, além dessa física mais densa, né? Nem morte. Né? Então a pessoa já tem um entendimento. Com esse entendimento ela vai estar um pouquinho gabaritada para poder ser introduzida, né, a essa vida, quando a ciência puder divulgar o que já tem. Que eu acredito, é uma crença minha. Né? E eu estava vendo o vídeo do Chico Xavier esses dias, ele próprio já falou isso também. Né, que vai chegar o momento que você vai ligar um aparelho e vai falar lá com o seu desencarnado, né? A forma de falar na época com o desencarnado que está do outro lado. E isso, há muito tempo. Né? Então, assim, é uma visão lógica. Para mim, eu já tenho que eles já possuem. Né? Que nós já temos essa parafernália, só que a Matrix não deixa divulgar. E qual que é a segunda camada? Aí vem a cultura. Então, vamos supor, eu sei que eu não sou esse corpo físico. Estou usando esse corpo físico como ferramenta. Não é errado eu falar que sou.
né? Mas a gente fala que a gente não é para ter um entendimento que você não é só isso, né? Esse corpo físico, ele é a minha expressão aqui nessa dimensão densa, né? Mas eu tenho consciência de não ser só isso. Então é por isso que a gente fala que não somos esse corpo físico, é só o veículo, né? Mas somos sim, porque ele tem toda a nossa expressão, né? Então a outra camada é a parte da mente. Então, da mesma forma que eu não sou o físico, eu não sou a mente. Só que é mais fácil falar que você não é o corpo físico, porque as pessoas morrem, desencarnam, as pessoas já estão tendo inúmeras experiências fora do corpo, vêm e relatam, então é mais fácil entender, aceitar. Agora, tudo isso, todo esse conhecimento, toda essa interação que a gente faz entre humanos, entre pessoas, entre qualquer coisa que seja, a gente está usando a mente para nos comunicar. Né? O ser tem um nome, né? É nominal, tudo é classificado, então a gente usa muito a mente, então a gente está muito preso na mente, né? Da mesma forma que nós estávamos muito presos ao corpo. Então por que a gente acha que é o corpo? Né? Tem um medo terrível da morte, porque acha que é só o corpo dessas pessoas estão presas na primeira camada, para elas nem existe nada, não existe ET, espiritualidade nem nada. Por mais que elas tenham ali um conhecimentinho básico, né? Elas não tá naquilo, né? A energia não tá ainda, né? Então se ainda está presa nessa primeira camada, como entender então que não é a mente? Né? Então é mais complicado. Então eu venho trazer nesses vídeos, né, essa segunda camada. E se é fácil eu usar a minha mente para falar que nós não somos o corpo, nós conseguimos entender isso de uma forma mental. E que ferramenta que aí eu uso para falar que também não somos a mente? Né? E eu falando com vocês, eu estou usando a mente, claramente. Né? Mas como que eu vou falar? Eu não tenho essa outra ferramenta ainda tão explícita, né, para nos comunicarmos, para falar que, olha, a mente é só um corpo físico, né? Vamos colocar assim uma forma mais simplificada, né? Como que eu faço isso? E então é aí onde que eu tenho que me desdobrar, né? Tenho que me virar e meditar de uma forma de passar para vocês, porque como eu não vejo, eu vou ter que falar os efeitos. A gente vai ter que entender como a mente funciona, né, para entender que, opa, eu estou usando como uma ferramenta para se perceber por detrás da mente. Assim como eu percebo por detrás do corpo, eu me perceber além da mente, né? Então esse é o vídeo. Então eu vou colocar aqui a parte de cultura. Vamos lá, né? Vamos entender então essa mente. A cultura, como que a gente entende o que é cultura aqui, né? Embora tudo seja cultura, cada raça tem a sua cultura, né? Aqui a Matrix ela impõe a cultura dela, né? Que é programar as pessoas para servir, para aceitar tudo que estão vendo aí, como se fosse algo perfeitamente normal, né? Então a maioria cai nessa programação. Então vira esse personagem, aceita o personagem, né? E fica aí. E é um sistema de escravidão que toma a maior parte do tempo das pessoas, né? E elas ficam com pouco tempo para buscar o que elas são. Né? Então isso é intencional, para que elas não busquem, para que elas não saibam a verdade, porque para que não vão atrás da verdade, e quando vão é um tempo controlado, né? E a própria informação é controlada. Então, você tem aí uma primeira camada cultural, vamos assim dizer, né? Que é uma programação da Matrix. Ela vem programar as pessoas. Só que a gente tem o entendimento de que o que chama cultura é o que busca por fora. Então eu vou chamar de uma segunda camada de programação. Né? Então como que funciona isso? Por exemplo, eu nasci no meio onde todo mundo escutava música sertaneja. Vamos colocar aí, por exemplo, sertaneja. Né? Aí você criancinha, mesmo sem ter acesso, né? A primeira vez que você ouve ali um rock, você passa a gostar de rock. Né? Vira ali a ovelha negra, aquela coisa, né? De um gosto, começa a manifestar um gosto diferente. Então, a primeira camada cultural, ela veio pelo sistema. Eu já nasci, aquilo já estava lá, é muito importante essa parte, né? Tudo que a gente vê já estava aqui e eu só fui inserido naquilo, eu fui introduzido naquilo, né? Aí depois eu percebo algo diferente, né? Nas minhas buscas, então eu passo por uma segunda camada, né? Essa segunda camada ela é muito mais complicada porque eu tenho entendimento que eu, com o meu livre-arbítrio, busquei. Né? Então eu passo a ter uma cultura, eu passo a ler, né, buscar livros. Opa, eu gostei desse assunto, então eu vou ler esses livros. Aí você tem o que a gente pode chamar de bolsões culturais.
né? Vamos supor pessoas que se vestem de uma determinada maneira. Vamos colocar, tipo, por exemplo, os hips como ou estilos musicais. Os hips, quem gosta de rap tem ali o seu estilo, né? Então você tem essas diversificações. Já é uma outra camada, não é aquela camada que a pessoa nasceu dentro daquilo e passou a ser aquilo, aceitou pacificamente, não. Uma pessoa que ela tem, ou seja, um fragmento que não se controla pelo comum, né? Que sai um pouquinho fora. Mas a Matrix, ela é esperta, né? Ela busca as ovelhinhas que estão pulando a cerca, elas também têm ali um quadradinho para elas, né? Uma gaiolinha um pouquinho maior, onde elas se sentem mais confortáveis. Falam, vocês escolheram isso, então elas se satisfazem com isso. Olha que tudo isso aqui está na mente, né? Programação mental. É importante também dizer que, vamos supor, então eu comecei a gostar rock, né? Aí um pouquinho mais um hardcore. Eu acho legal essas coisas, vamos supor, eu comecei a desenvolver gosto por hardcore, né? Uma música muito mais acelerada e tal. Só que a maioria é em inglês, né? Aí depois, com o tempo, você vai começar a ver a tradução e você vai ver que tem uma ideologia que já é a tua, né? Que é a ideologia antissistema, né? Para quebrar o sistema, de tipo, da anarquia, né? Que está muito no hardcore. Então, assim, já é bem a característica da ovelha negra. Então, ou seja, é um bolsão, digamos, energético ao qual você faz parte, que a nossa alma é assim. Ela já tem uma característica, né? Então, o que nós buscamos aqui como que nós chamamos de cultura, são só representações do que nós já somos, né? Expressões do que nós já somos. Então, por exemplo, o que eu sou, eu tenho essas características, né? Como que assim, vamos supor características? Vamos supor de querer as coisas certas, né? Querer as coisas perfeitas. Vamos supor uma alma, né? Que encarna aqui uma alma antiga. Então ela quer, porque a natureza é essa, né? É o contraste de ver que aqui está tudo errado. Aqui tá tudo errado, aqui a coisa assim, aqui é um umbral, é um inferno, tá tudo errado. E as pessoas aqui não percebem, porque elas já foram doutrinadas pela primeira camada. Então na primeira camada você é anexado àquilo, só que depois a alma ela começa, né, buscar as suas referências. Eu não tenho referência de onde eu vim aqui. É tudo que eu tenho agora, como foi apagado minha memória, foi resetado, vão ser aqui. Então eu vou buscar as referências aqui, né? E as almas antigas que já estão aqui, já estão tentando sair disso, elas vão criando o que? A cultura, a arte, né, que a arte também é cultural, né, e vão expressando coisas diferentes, por exemplo, a música, então, né, só que como a minha energia é tal, ela tem esses ideais, eu vou expressar uma arte de tal maneira, né, então quando uma alma semelhante ouvir aquilo, ela vai entender aquilo como uma referencial, ela vai gostar, né, então eu vou querer saber mais daquilo, então eu vou gostar mais de hardcore, eu vou buscar mais bandas, aí eu vou começar a entender a letra. O idioma é interessante, né? Vamos lá para o antigo, ó. Aí vocês foram expulsos dos paraísos e tiveram as línguas divididas. Cada povo fala uma língua para vocês dificultar a comunicação. Isso é bem real, né? Então a gente tem aí você tem que aprender outra língua para poder entender e vai ver que, opa, não é à toa que eu gostei dessa música. A gente vai percebendo que está no mesmo bolsão energético, né? E por que é mais complicado? Porque aí eu acho que eu encontrei, eu fui buscar, né? Uma cultura que eu escolhi, né? Aí a gente tem aquela fase mais rebelde de se vestir de preto, né? Eu lembro na escola tinha ali um ou outro que começava a se vestir de preto, né? Então é interessante, né? Porque a pessoa que está mostrando que ela não é uma ovelhinha que vai ficar presa no cercadinho, ela vai pular, né? Mas claro que a Matrix tem os meios de controle, né? E aí é a parte que eu falo que a gente tem que ir além da mente. Eu estou pulando para coisas que já existem aqui. Eu estou buscando referenciais que já existem aqui. E como faz isso? Com a mente. A mente que ela vai achando as suas similaridades, né? E assim eu vou entendendo como a mente funciona. Eu vou entendendo como a minha mente ela vai entrando nesse automatismo. Né? Então aí você pode ver vários tipos culturais que existem aqui e ali, né, e analisá-los, e você vai ver que é essa mecânica que acontece. Eu sei que começa a agir diferente. Ah, mas por que aquela família foi doutrinada assim? Porque é uma alma antiga que tem um fator energético diferente, então ela vai buscar outras coisas. Né? Ela vai com a nova era, e cada um vai escolher o seu mestre assim, mais bonitinho, que ela gosta, né? Assim o assado. Então você vai perceber uma energia agindo ali naquele corpo mental e direcionando essas pessoas. Então, da mesma forma que você vê as pessoas comuns
nesse comportamento de manada, você vai ver essa segunda camada também, né? Entendendo esse funcionamento, né? E se perceber também como você está se guiando, né? Quais os referenciais que você está achando aqui, se é satisfatório ou não, se consegue trazer algo mais, pular para uma terceira camada, que vai ter várias, né? O que a gente tem que fazer? A gente vai olhar, legal, eu achei um movimento. Como que o primeiro movimento que eu estava era muito sofrimento, era só lapada, né? O ego, ele tá tão machucado que ele vai se contentar com o segundo movimento e vai aceitar tudo que vem desse movimento. Né? É onde que você tem que ter uma terceira. Fala, não, aqui nada é perfeito aqui. Pode ser melhorado. Por exemplo, uma coisa que a gente vê nesse segundo movimento, as músicas clássicas, né? Que todo mundo fala, eleva o espírito, que lindo, tal. E meio que se contenta com aquilo, mas só tem aquilo. São pouquíssimas músicas clássicas que tem. Não dá pra ouvir porque fica chato. Né? A gente bota ali baixinho, é bonito, legal, harmoniza o ambiente. Nossa, só que se você ouvir direito, você não aguenta. Então uma terceira começa a unir, né, a música clássica com vários estilos musicais. Então a gente já tem banda que faz isso e traz uma música muito bela, muito bonita. Né? Tem uma banda que eu escuto bastante, que é Narcilion. Né? Não sei se eles são de origem... tem língua espanhola, não sei se é da Espanha ou aqui da América Latina. Né? Mas eu me identifiquei muito com as músicas, porque assim, mistura um clássico, mistura um rock, mistura um folk, né, que é uma música folclórica, e tem várias bandas nesse estilo. Então, assim, traz algo novo, só que é para pouquíssimos ouvidos. Né? Eu colocaria como uma terceira camada, né? É incrível. Então, a letra também é uma letra folclórica, é uma banda, como diz assim, multiverso, é uma palavra que não é certa, por causa assim, eles... É uma forma de falar que eles falam em vários idiomas. Né? Tem a música em espanhol, tem em inglês, tem eu acho que alemão, não sei, e vários. Nativo. Né? Então, assim, tem uma bagagem cultural incrível. Então, são várias que tem assim. Né? Só que é uma terceira, quarta, quinta camada. Né? E você vai ouvir, você vai falar, nossa, o que pro povão, né? A Matrix se apossou daquelas clássicas e colocou ali. E é só isso. Né? O que eu quero trazer aqui é que a gente poderia ter muito mais. Né? Só que a Matrix ela tratou de podar de repente. De repente você tinha muitos artistas aí trazendo algo, eles falam, não, corta que isso aí já tem demais aqui na Matrix. De repente fizeram isso. Né? Então, entenda, né, que a forma que dá da nossa mente é buscar. O que a gente chama de cultura, é uma pessoa culta, uma pessoa educada, né? Então você nasce num meio caótico. Aí você vai se educando, vai se autolapidando, né? Porque o meio não te educa, né? Por que o meio não te educa? A energia da Terra ela vem gradativamente aumentando, né? Então o bem ele vem aumentando, né? De acordo com essa energia. Então é natural que nós, né? Viemos do caos, né? Então era para nós sermos representação desse caos. Então você vai ver sempre os mais antigos. Né? Tem esse meme aqui, eu vou colocar para vocês, vou colocar aí para vocês, que é real isso daí. Né? Os mais antigos sempre gritando e educando na base da pancada, e as gerações mais novas elas vêm freando isso. Né? Então o normal seria reproduzir essa agressividade, mas não vem sendo colocado algo novo, vem trazendo algo novo. Né? Porque na medida que essa energia ela vai mudando, vai atraindo almas mais novas, então você não acha aqui, então você busca o referencial. Então é onde que vamos supor, você não tem referencial dentro da sua família, por assim dizer. Aí você essa alma ela começa a buscar fora. E vai achar isso onde? Na cultura. Então você vai ver, por exemplo, um filme, né, alguém fazendo, você vai achar legal, né, um grupo onde você participa, você fala, nossa, que legal, isso é diferente, nossa, eu não tinha pensado assim. E é o certo. Vai ressoar. E eu falei, a segunda camada, onde você fala, eu que estou buscando, então eu que sou isso. Então é muito fácil de programar aí. Só que é melhor, é mais sutil, né? É mais independente. Então, essa é a forma da mente trabalhar. Né? Ou seja, o ser, pelo que ele é, ele começa a buscar representatividade aqui. Então o que eu vejo e gosto, eu vou em direção daquilo e busco saber mais, busco me instruir mais, né? E me alimentar daquilo. Emocionalmente, mentalmente, né? Só que preste atenção, é só o que já tem aqui.
né? Então eu tenho que perceber que a minha mente, assim como o meu corpo físico é isso aqui, é o que é. É só o que é aqui. Né? Aqui são corpos humanos, cor assim, tal, 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 então vai ser só isso aqui. A minha mente também. Ela vai se manifestar só o que tem aqui. Só que eu não sou a minha mente. E quem foi que trouxe essas coisas novas que agora tem aqui? É onde que eu tenho que passar para uma terceira camada. Ir à fonte. Ser gerador de cultura. É claro que eu vou ouvir uma música, eu vou apreciar uma arte, né, que aqui está. Né, porque ressoa, porque quem trouxe, né, tem uma similaridade espiritual comigo. Mas entender que é o processo mental meu buscando isso. Como o diapasão. Né, que o tom aqui bateu aqui, o tom é semelhante, ele vibra igual. Então essa vibração que tá ali tocando e tá vibrando dentro do meu ser, que tá buscando me guiando para lá. E quando eu chego lá, a minha mente vai ver. Então a minha mente vê aquela arte, eu falo, eu gostei disso. E aí eu vou começar a gostar e vou vibrar, e aquela música vai me balançar. Eu vou achar aquele bonito, eu vou adorar aquele filme. É um filme que eu falo que eu gosto muito, o Avatar. Né? Aquilo ali, pelo amor de Deus. Né? Tem tem essa essência, tem esse novo. Né? Por máximo que tenha a Matrix tentando controlar, algumas coisas eles deixam passar. Eu acho que tem muita programação, né, que faz parte, fala, ó, agora é a hora de passar um pouquinho disso. Então eles são obrigados a deixar. E mesmo assim com a Matrix tentando controlar, né, passando ali algumas coisinhas. Então assim, entenda a forma que essa mente ela trabalha. É como a nossa mente nos coloca, porque eu gostei muito daquilo, nem sei, né? De repente você ouve algo novo e você se encanta com aquilo, né? Aquilo toca seu corpo emocional, você buscando essa representatividade, o seu ser. Então você tem que se observar dentro desse processo. Então você vai estar além da mente, observando a mente fazendo isso. É negativo, eu não vou deixar? Não. Eu faço o que me agrada, o que eleva a minha vibração, o que me coloca num patamar acima. Né? E assim nós vamos subindo para poder utilizar esses corpos mais sutis, como eu sempre coloco para vocês, físico, emocional, mental. Então aqui, ó, esse aqui está te guiando, esse aqui que está te mostrando aquela arte, aquele conhecimento, aquele livro. Né? Só que está mostrando, ele não pode mostrar o que está aqui, porque você não vê, a sua mente só vai ver o que está aqui na terceira dimensão. Então a gente vai buscar referenciais, aí tem pessoas que vão se prender. Olha que legal essa doutrina. Aí, o que faz o de baixo? O de baixo sempre tenta te puxar para cá. O de cima, que é o seu ser, sempre tenta te puxar para cá. Aí você vê algo legal aqui, aí por exemplo, vira um religioso ortodoxo. A religião que legal foi trazida por de cima. Só que a Matrix ela se aposta aí a pessoa bota toda a inteligência dela aqui, ó, ela se prende aqui. Aí ele vira a ortodoxia. Tudo que é engessado aqui que não muda. É uma coisa que foi construída, deu certo, só que tudo é efêmero, tudo tem um prazo de validade na matéria, né? Ou seja, precisa renovar, precisa evoluir, né? Só que aí a pessoa engessa e fala, não, é só isso aqui, nada aqui vai entrar e ficar diferente. Né? Então aí a pessoa foi capturada pelos processos de Matrix. Quando você continua renovando, fala, ok, já absorvi tudo aqui, só que eu vi que isso aqui está no processo ainda de dogmático. Aí você busca as coisas novas. Então assim, a pessoa chega no espiritismo pela sua mente, só que ela continua indo a ler. Né? Vira ali o livro pensador. Então, ela usou uma base legal, só que não se prendeu pelo aquilo. Então, o ser, a consciência, ela continua apontando lugares, né? A energia continua guiando essa pessoa e a mente dela capturando as informações. Então, eu entendo que a minha mente agora são como meus olhos vê o mundo físico, a minha mente vê o mundo intelectual. Né? Então, eu tenho que estar com a minha mente aberta para ver o que tem aí de novo. Porque se minha mente fechar, eu fico preso a processos dogmáticos e controlado pela Matrix. Né? Então aí eu vou entendendo como essa mente funciona. Aí, quando minha mente abre, eu vou me culturizando. Né? Vai se tornando uma pessoa culta. Né? E por que a pessoa se torna melhor? Por causa que é um processo que está vindo de cima. Aproveitando essa energia, né? Geralmente se torna melhor. Né? A ideia é essa, porque tem pessoas que se ingessam no ego. E passa aquela coisa que eu falei no vídeo anterior, né? Tipo, doar para se mostrar. Né? Então o ego passa a ser importante. Que ela seja vista como uma pessoa sábia, né? Como mestre, como guru, com a estrelinha na testa, de ser espiritual, né? E passa, então, essa aqui sempre vai tentar puxar, né? Sempre vai tentar colocar uma característica nela que ela é especial. Né? Só que, ó, o ser, aqui você vai ter denominações na mente. Aqui não tem nada.
Aqui é só energia. Ela vê aquela energia lá e surfa naquele êxtase cósmico do todo, do ser. Né? Então já não preciso de coisinhas aqui. Mas como eu tenho um corpo físico aqui, eu vou buscar os referenciais para me harmonizar cada vez mais nessa energia. Para ser mais o que eu sou. Não o que uma programação quer que eu seja. Né? Que é um ser parasita sendo parasitado por esse meio. Então, ok. Aí eu vou ter a minha cultura. Né? Cada ser com a sua cultura. Tem seres que vão, né? Aí a gente vê muita coisa na arte, né? A arte também está sendo muito possuída pela essa Matrix. Né? Não estou me referindo a esse tipo de arte, né? Mas aquela arte bela. Por exemplo, Enya, né? A cantora aí, Enya, que traz as músicas dela, aquilo é putz, de dimensão que, né? Eu não estudo a vida dela, mas ela tipo, parece que ela é uma pessoa bem solitária, né? Porque vive no castelo sozinha, sem presença de ninguém. E as pessoas olham essa parte solitária, né? Elas olham aqui não tem essas capacidades aqui pra cima. Então pensa que ela tá sozinha, né? Mas a mente aqui, ó, quando você tá aqui em cima da mente, ó, você tá surfando nessas ondas. Então você entende, compreende melhor a tua encarnação aqui, não é entre aspas, o teu papel, né? E traz toda essa beleza, expressa toda essa beleza, né? Outro artista, não sei se é Kagaya o nome dele, né? Que traz essa beleza aí, que hoje você vai ter a inteligência artificial, que vai ajudar também todo mundo a fazer esse tipo de arte, né? Mas essas pessoas que vieram antes, né? Tem esse outra pessoa que eu não estou lembrando o nome, eu vou compartilhar com vocês aí, né? Que traz toda essa beleza, né? Então, assim, não são pessoas que precisam, né, se colocar aquele manto do guru. Não, só irradia, só irradia. E como irradia aqui, em forma de arte, né? Essa é uma cultura que já está no outro nível, né? Então aí o New Age não, né? Os hippies abraçaram, que é tudo colorido, né? Aquela coisa bonita e tal, né? Aí depois a Matrix tenta se apossar. Mas ok. Então aí vira esses bolsões culturais, né? E é legal, só que ainda é uma prisão para a maioria, porque a maioria chegou ali foi guiada até ali, só que não tem ainda, não vai para a terceira parte, que é de onde vem tudo isso? O que melhor eu posso fazer com isso? Né? Que nem a banda que eu citei, né? Que usa a música clássica, usa o rock, usa, né, o soprano, né? E vai casando tudo em harmonia, né? Essas músicas, né? Para apreciar você tem que ter ouvido, né? Por incrível que pareça, o próprio hardcore que a gente vê, acha que é uma música só barulho, só pancada e tal, tem harmonia ali. Né? Claramente nem toda banda vai alcançar isso. Né? Mas você vai conseguir ver a harmonia. Mesmo que a banda, digamos, não tenha harmonia, mas eles conseguem uma inspiração, conseguem trazer e, né, colocar em harmonia, vamos supor, a melodia. Né? Mas aí tem que ter ouvido, tem que ter um ouvido treinado. Por exemplo, minha mente é bem acelerada, então para mim fica fácil, né, entender. Então vai ter momentos que sim, eu vou ouvir, vou botar um hardcore ali e os pelos do meu braço vai arrepiar com a música, né? Porque vai entrar o diapasão vai vibrar, né? Coisa que vai ser prejudicial, porque eu já ouvi outras pessoas espirituais falando, aquilo é muito ruim porque vai danificar você, porque a vibração é desconexa. Talvez, se eu pegar um aparelho 110 e ligar no 220, vai queimar, né? Agora eleva o teu padrão vibratório até ali e casa com aquilo, né? Aí, né, tipo, para você entender que não é por aí, né? Não é por aí você condenar um estilo musical. Agora sim, vai ter estilo musical que vai estar lá embaixo, vai ter uns que tá lá em cima, né? O que tá falando, qual a energia de cada pessoa que tá, né, colocando aquilo, né? Geralmente o hardcore é uma revolta porque é contra o sistema, né? Mas aí a pessoa é arte, são artistas, então traz sim uma melodia, uma coisa boa também. E para acalmar, né, o New Age, né? Você tem a Enya, você tem vários outros cantores que vão supor, às vezes você tem cantores que são bem aclamados, né, aqui na terceira dimensão, só que eles não têm aquela vibração. É tipo os repetidores, né? E você não sente aquela coisa tipo, né, que vem, opa, isso aí né, tem aquela energia que ele consegue fazer vibrar aquele diapasão. Ok, né? A parte que eu estou querendo chegar. Você já cheguei. Vamos olhar as anotações. Eu coloquei a anotação ali, como se o corpo fosse uma janela da alma, né? As pessoas falam que os olhos são a janela da alma. Então vamos chegar à mente. Eu enxergo as coisas físicas, abrindo meus olhos, eu vejo as coisas físicas.
Eu vou enxergar as coisas mentais, todo o conhecimento, toda a intelectualidade que aqui tenha, abrindo a minha mente. Né? Eu, com os olhos do corpo físico, enxergo as coisas físicas. Eu, quem enxerga através da mente. Tem essa parte aqui que eu até uso numa página ali para vocês, né? A parte é uma situação, eu acho que budista, né? Aquele que não é aos olhos, mas enxerga através dos olhos, é Brahman, né? Que é o todo. Né? Então, quem olha através da mente? Quem vê através da mente? Quem é que percebe? Né? Aí é onde coloquei. Nós somos esse todo. Vamos colocar eu como indivíduo, eu me refiro a todas as representações físicas de unidades que nós somos, né? As pessoas. Né? Nós somos todo um, somos esse todo, e esse que eu sou, além da mente, né? É claro que nós não vamos ser iguais, né? nós teremos as nossas peculiaridades, né? Que cada um é um. Ainda esse sentido de indivíduo, ele permanece, eu acredito que há de infinito. Então, se você sempre vai continuar sendo você, né? Você vai só se despir do que não é você. Quando você começa a entender melhor essa ferramenta mente e qual as capturas que a mente foi empregando. Né? Por exemplo, o que eu cito, o futebol. Eu vesti uma camisa de um time, eu sou desse time, gostava e chorava e ficava feliz. Então aquilo não é você. Então quando você começa a se abrir, permitir, você vem e limpa isso. É como ir lapidando o ego. Isso aqui não serve, então sai. Né? Aí você vai florescendo. E aquela felicidade que eu sentia com o meu time. Você vai perceber que aquela felicidade já é tua. É um estado seu, você não precisa de colocar atenção lá. Né? Aqui é difícil porque é a primeira camada, a Matrix captura, e para você ter relacionamentos com pessoas sociais, né, se socializar, a maioria está preso nisso. Né? Só que você vai perceber que você não é esse tipo de animal. Né? O que vem não é você deixando, é você se tornando mais do que é um ser humano comum. Então não vai te fazer falta. Né? É claro que a Matrix ela vai contra-atacar. Aí, ou seja, obsessão, os parasitas vão vir assim para tentar te puxar para baixo, né? Para te pegar na depressão, para não deixar você fugir. Mas quando você sai, você percebe que aquele estado de felicidade é inerente, é teu. Não precisa dessas coisas, desse circo, né, da Matrix. Só que aí você passa a ver esse circo com outros olhos, né? Bem degradante. É triste quando a gente olha essas coisas. Então nem é legal. Por isso que é muita coisa que a gente evita falar. Então, assim, esse todo, né, esse ser individual que você é, né, quando você vai identificando esses processos, né, de mentais, do ego, tal, você se percebe. Aí tem aquela frase, né? Não sou uma pessoa tendo uma experiência espiritual, mas um ser espírito tem uma experiência humana. Né? Você é o todo aqui. Né? Muitas pessoas falam, por que existe todo? Porque o todo, para se conhecer, se fragmentou nesse monte de indivíduo. É uma forma bem tosquinha de falar, mas não está errado também não. Né? Esse universo mais denso, tudo surge no ponto mais sutil e vai se densificando, e a vida vai se diversificando nas camadas mais densas. Né? Então, eu diria que uma camada mais densa seria a rocha. Né? Quando essa rocha ganha movimento, é porque já tem processos mais sutis dentro dela, que somos nós que já controlando. A gente já vindo mais desse sutil e controlando essa camada mais densa, controlando a pedra, controlando a rocha. Né? Então, esse todo, né, ele vê esse mundo, ele vê essa dimensão através da nossa mente. Esse todo que somos nós. Né? A mente é um processo já identificável, mas ou seja, vê através da consciência. Então esse todo que está no topo lá em cima, né, bem antes daqui, aqui é uma forma alegórica de falar, então vê através da consciência, do pré-consciência, né, o que eu chamo de Ford Knopfler. A consciência é como se fosse uma caixa. Registros acásticos. Tudo o que já existiu. Né? Então por que a consciência? Porque eu vou pegar o que já é perfeito nesse tudo que existe. Todo o conhecimento que eu já tenho, toda a sabedoria que eu já adquiri. Então, por isso que a consciência ela é perfeita. Né? Então, esse ser aqui, ele vai reunir o melhor daqui para poder aplicar nas camadas mais densas. Né? Porque a camada mais densa está com uma dificuldade. Então, eu vou aplicar a sabedoria daqui, eu vou jogar um pouquinho para cá. Você precisa aprender isso para melhorar isso. Né? Então, eu vou jogar. Então, eu jogo para a minha mente. Então, a minha mente ela começa a buscar certas coisas e manifestar essas coisas aqui no corpo de emoções, né? Porque eu vou sentir as emoções, né? E vou ter um corpo físico onde vai ser a minha âncora, né? Então esse todo que eu sou, ele vai ver as coisas através da minha mente. Então quando eu abro a minha mente, eu estou olhando as coisas, o que já é materializado,
né? E é onde eu busco as similaridades da minha vibração que vem de ser cósmico, da minha alma cósmica, né, que já reencarnou em infinitos mundos, infinitas experiências como corpo humanoide, como energias, como coisas que a gente nem imagina. Então eu já tenho uma bagagem. E uma vez que eu abro meus olhos aqui, abro minha mente aqui, eu vou buscar similaridades aqui. Se eu ver uma pessoa, né, a expressão sua traz também isso. Porque vem da sua energia, vem aqui até chegar na sua íris, vão se reconhecer pelos olhos. Talvez você veja uma pessoa e, digamos, se apaixona pelaquela pessoa. É porque tem algum processo interno que a tua energia está reconhecendo. É onde que a sua mente vai ser guiada, vai querer saber mais, vai querer conhecer mais aquilo. Então, você se apaixona por pessoas, ritmos musicais, pela cultura, por ambientes, né? E nessa briga eu vou ver essa coisa da Matrix puxando, do meu eu puxando. Esse eu que eu falo pode ser você vendo essa energia mais sutil. Esse maior, esse coletivo que é você. Né? Então vai apreciar a experiência em si. Vai ver a experiência acontecendo. Então, por exemplo, eu ainda não tenho entendimento por que eu estou aqui, vamos colocar assim, num lugar ruim. A maioria, né? A maioria não vê a hora de sumir e ir para um mundo melhor, voltar para o mundo de origem. Né? Então, é uma parte egóica ainda dessa consciência. Né? Que não aceita o que está acontecendo, não aceita esse agora, não aceita todo o que o todo é perfeito. Então, quanto mais a gente vai subindo essas escalas, essa escala, né? Vai chegando a concepção desse ser que está onde tem que estar, que é o todo. Né? Então, quanto mais você vai tendo essa aceitação, é onde que esse ser ele vai abrir esses olhos. É onde você vai ver, né, e ver que é esse ser. Né? A mente vai entender. Né? E você vai entender as limitações da mente, que a mente só tem aqui o que já é desenhado. Né? E aqui eu vou entrar em outra questão. A outra questão é a seguinte. Então, ok, eu sou uma pessoa culta, eu sou uma pessoa que, vamos supor, que faz o bem, porque eu estou buscando referenciais de tudo que já existe aqui. Né? Então, por exemplo, eu costumava odiar um malfeitor, uma pessoa ruim. Né? Então a gente deseja que essa pessoa seja exterminada. Né? Aí eu assisti o filme lá, Ponte para Terabithia, onde mostra ali uma menina, eu acho que faz tempo que eu assisti, e tem uma menina mais fortinha, que fazia o papel da menina ruim, que ela, né, faz bullying com essa menina. Né? E na história vai se passando e vai mostrando mostra o porquê que a menina é assim, que ela é ruim. Né? Que ela chega na casa dela, então tem a família que, né, bate na menininha, então ela se torna uma pessoa ruim. E por que então que eu passei a odiar essa pessoa, uma pessoa ruim? Porque eu estava me vendo, digamos, inferior, do ponto de vista inferior, né, do oprimido. Né? Então o oprimido ele passa a tentar se livrar da opressão. Não importa o meio, quer se livrar daquilo. Né? Mas nós temos que entender que nós não somos esse ser aqui físico, nem o mental, nós somos além. Né? Então você começa a incorporar o outro. Né? Então, através das experiências, a gente vai entender que é uma cura conjunta. Que o outro ele tá buscando socorro e não sabe. Vamos supor, você só apanha. Quando você sai na rua entre os outros, você está batendo. Então a gente tem que entender essa mecânica, como a coisa que ela funciona, porque o problema do outro, essa nossa mente, né, que buscou aquela cultura, então as nossas mentes estão todas interligadas. Né? Então a minha mente ela tem uma energia tal, então eu vou buscar um ritmo tal, e eu vou me associar com aquele grupo. Né? Então assim, nesse, digamos, casamento, né, de mentes, nessa junção, a gente vai tendo as experiências e vai se lapidando. Né? Então, para eu entender o que eu estou fazendo de errado, aquilo tem que ser mostrado. E mostrado uma solução. Porque se eu estiver naquele primeiro nível, onde que só é me mostrado o inferno, o umbral, onde que alguém cai no chão e o outro vai lá e bota uma mangueira nele para sugar energia, eu vou querer destruir essas coisas. Eu não vou tentar curar, não vou tentar entender o motivo. Né? Então você traz um filme, A Ponte para Terabithia, que mostra que não há um outro meio. E como você é acima, você tenta aplicar esse outro. Né? Então essa arte, né, quem traz isso através da arte vai mostrar que, vamos supor,
essas pessoas que eram inimigas se tornam muito, muito amigos, né? Você vai ver isso muito em anime, né? Anime são desenhos japoneses, né? Que tem ali o inimigo tal e de repente eles se tornam muito amigos, né? Porque vem naquela mecânica de combate, né? Sendo explorado pelo estresse do meio, da falta, da carência, né? Que a Matrix ela impõe isso para tentar prender, puxar vocês para baixo. Mas o ser aqui é o todo, é a consciência. Eu entendo que o outro é eu. Eu não vou espancar aqui minha outra mão e cortar fora e tal. Se eu ver que ela tá doente, tá machucada. Ah, você tá me machucando, tá me doendo, vou arrancar fora. A gente não faz isso porque eu sei, é a minha mão, eu tô vendo. É claro que é uma coisinha simples de resolver. É só curar, dá um tempo e vai curar. Né? E quando eu me ver com esse ser mente, ver que nós somos essa mente conectada, eu vou entender que o outro tá ali na agressividade porque ele aquela parte está doente, está doendo. Então eu vou dar um tempo para ele curar. Ok, a infecção aqui tá doendo demais, então eu vou isolar. Eu vou passar uma pomada, eu vou tentar evitar que ela se espalhe. Eu vou afastar, eu vou isolar esse membro, engessar, esperar que ele se cure. Ou seja, se afastar da toxicidade das pessoas. Né? Então, com as ferramentas que nós podemos usar, utilizar. Né? Então, nesse momento de mudança, essas ferramentas vêm sendo colocadas aqui. Né? A Matrix tenta não tirar. Só que nós, como ser, nós vamos colocando. São telepatia energéticas, é a arte, é informação, é conhecimento. Né? Então essas próprias pessoas vão ver que, olha, a minha família é ruim, eu não preciso ser assim. Né? Se uma criança ela é criada no meio tóxico, ela vai entender que o fora, todo mundo é tóxico, então por isso que ela sai espancando todo mundo. Sai mal pro mundo. Só que tá lá aquele espírito gritando. E quando ele tem o conhecimento, quando ele tem a sabedoria, falar, oh, as coisas não são bem assim. Vai mudar também. Alguns que estão tão quebrados que vai levar muitas vidas. Só que eu vou ver, é uma parte de mim, como um todo, como uma mente coletiva que, né, eu recolho informação tanto do mais elevado quanto do mais baixo. Então a gente percebe, a gente vê muita coisa. Né, entende que todo mundo está nessa briga por tentar sair dessa prisão dos parasitas. Né, que derruba a pessoa para sugar, para vampirizar. Então essa arte, então vamos supor, eu fui me educando através dessa arte visível que foi colocado. É onde que eu coloco essa questão para vocês. Então assim, vocês são o que são porque vocês, digamos, não estão na primeira camada de manipulação. Né, que é o que vem do governo, é o que vem da mídia de televisão, de rádio. Né, que eu gosto disso, você gosta porque tocou tanto na sua cabeça que pegou e fixou. Né, e tomou posse do teu ego. Então por isso que a gente passa a gostar daquilo. Né? O funk, por exemplo, é um clássico disso. Né? Então quando você sai, né, assim, você vê o lixo com mais clareza. Né? Tanto o lixo intelectual que é colocado aí, e é como se fosse realmente o umbral, onde tem a lama fétida, e as almas ficam chafurdando ali, que nem porquinhos, porque gostam, se alimentam daquilo. Né? Isso também se vê. Né? Então, nós saímos dessa camada e vamos nos educando numa outra camada, né, mais afim, mais de acordo com a nossa energia, né, e nos identificamos com aquilo. E entenda que isso tudo foi coisa que foi jogada para nós, mesmo nessa segunda camada. Então, no meu caso, teve esse filme da Terabit que eu gosto de citar, né? Teve vários outros animes que eu assisti, é a mesma coisa, que mostra ali o vilão e tal, depois todo mundo pode ser bom, né? Mas filmes tem um monte falando sobre isso, né? Então eu cheguei a um nível, então vamos supor, a pessoa Márcio, a pessoa fulano, ciclano, se representa porque teve essa bagagem cultural, né, que a gente diz. Teve toda essa bagagem cultural, né? Uma pessoa culta, uma pessoa, né, uma pessoa ética. E se essa bagagem cultural não tivesse chegado até mim? Como é? E esse exercício que você pode fazer já é ir além da mente. Então, ok, a minha mente teve acesso àquilo, incorporou, pegou para ela porque é legal. Né? Porque é sintonia. Né? É o que buscamos. Né? Então, a censura da Matrix, ela vai tirar um monte de coisas nossas que não vai nos dar. Um filme muito bom, que também é um livro, mas eu vi só o filme, que é a Profecia Celestina, né? Que mostra um processo de energético também que é semelhante. Né? Por que a outra energia, o cara lá é quase um vampiro, né? Mas depois ele vai melhorar. Então mostra todas essas coisas e traz muito ensinamento, né, até da própria ascensão.
Então fala, e se eu não tivesse visto essas coisas? Se eu tivesse visto só o conteúdo da Matrix? E aí? Primeiro entendimento, eu vou entender que eu seria muito pior do que sou hoje. Porque nós somos um coletivo. Né? Nós nos expressamos de acordo com o que o meio é. Né? Então entenda para não julgar o outro. Né? Porque o outro ele só está sendo uma representação da doença do meio ao qual ele vive. Né? Entendemos que a alma, ok, se aquilo não existe, eu vou tentar criar uma coisa melhor. Sim, vamos melhorar um pouquinho, mas não vai ser muito diferente da manada. É bom, é o caminho, e é isso que é feito, é isso que essas almas fazem, né? É isso que a Enya faz com a música dela, é isso que esses atores fazem com a arte deles. Quando alguém tenta trazer uma mensagem por meio dos filmes, por meio da arte, é isso que eles estão fazendo. Só que são almas que estão muito além. Né? Tem que vir com uma energia muito forte para conseguir quebrar aqui, enfiar uma mensagem aqui, inserir essa mensagem aqui nesse meio. E poderia ter muito mais se a censura da Matrix não fosse tão pesada, se a energia não fosse tão densa. Então tenta imaginar. Né? E se tivesse muito mais coisas assim? E se eu vi esse filme quando eu tinha 20 anos? E se eu tivesse visto quando eu era criança? Como eu não seria hoje? Então você vai perceber no teu ego. Por mais que você ache que não é ego, você percebe que é um personagem do meio. E que nós não somos esse personagem, que estou se representando, estou me virando com as ferramentas que eu tenho hoje. E que isso não precisa ser bom e nem ruim. Só é. É você se ver além da mente. Utilizar essa ferramenta mente para ver essa realidade aqui. E outra coisa melhor, então. Então, legal. Então, o que não está me sendo mostrado? Então, se eu assisti tais artes, se eu li tais livros, se eu tive tal ensinamento, eu me tornei essa pessoa. E se eu tivesse isso em dose dupla? Porque, vamos supor, eu acredito que o ensinamento aqui é perfeito, ao qual me levou um caminho melhor. Mas e se esse ensinamento fosse melhorado, e isso não foi mostrado, esse ensinamento melhorado, mais, como diz assim, mais puro, mais livre de dogma, mais livre do ego humano? A gente pode ter essa distinção de uma religião para outra, né? Você tem o cristianismo, você tem o budismo, né, que leva mais aquele estado zen, aquele estado sem o ego, né? Então, se eu tivesse tido acesso a esse tipo de ensinamento, como eu seria? Você percebe que utilizando essa ferramenta mente, que todos esses processos já existem em algum estado, seja no universo paralelo, seja uma dimensão superior. Então a mente, ela está presa aqui ao personagem, ao Márcio, é o que é, a coisa visível. Quando você começa a ver além da mente, você vai então acessando essas percepções superiores. Né? O que você é nesse aspecto superior. E quando você desencarnar, você pode se ver então nesses aspectos. Né? Não é desencarnar, quando estiver livre da densidade física. Então você não é a criatura mente, você é a criatura que, assim como eu posso ter infinitos corpos físicos, como eu já tive, como vou ter muitos, como posso ter em vários mundos, em vários planetas, estou aqui mesmo na Terra, a minha mente também. Eu posso navegar nessas mentes. Eu ainda não entendo por que eu estou vendo o mundo a partir desse ponto, através dessa janela. Né? Porque são processos que estão muito ainda acima da mente. Mas já consigo ter uma aceitação de estar aqui e disso ser perfeito. Né? Então te mostra que você está bem além da mente. Então esse vídeo é importante nisso, aprender a olhar essa mente, aprender a olhar como essa mente é programada, como nós buscamos os referenciais. As pessoas às vezes não gostam dos vídeos porque eu falo que não existe livre-arbítrio, não existe porque são processos energéticos acontecendo. Então a energia te coloca lá, você vai te interessar por aquilo, vai ter aquelas escolhas. Então entenda que a mente é fazendo isso. Como um rio que corre, você tem aquele caminho para ele correr, e a mente vai por ali. Então olhando para onde que a minha mente está me direcionando, onde a energia está me guiando, eu estou me vendo, estou me reconhecendo. Não importa se eu escolhi ou não. Porque quem quer ter livre-arbítrio e achar que escolheu ou não é o ego. Porque eu vou poder julgar o outro. Você fez as escolhas ruins. Né? O ego está muito nesse processo. Então, nessa brincadeira de o que então não está sendo mostrado?
é onde vem essa parte cultura, que nós devemos sim nos entregar, digo, uma forma de falar, nos entregar à cultura, nos culturizarmos. Né? Olhar para lugares diferentes, não ficar só olhando só por uma janela. Né? Então, assim como eu todo estou olhando a vida através dessa janela, estou vendo a vida, aí é uma forma de falar, né? Através de todo mundo que existe. Então, como a nossa mente está interligada, quando alguém vê uma coisa muito legal, aquilo vai ressoar. Como eu não estou no ego, eu não estou ali na atenção no futebol, na novela, né? Ah, eu tenho que ver no final de semana que vai sair aquele filme, eu tenho que ver só aquilo. Não, está no agora. Então aquela pessoa vai ver uma coisa nova. E aquilo vai falar, ó, uma coisa nova. E aí a minha energia vai me guiar para lá e vai me mostrar aquilo também. Então eu tenho que estar aberto a novas culturas, a novas coisas. Eu não tenho que ficar me fechando, que nem com uma pedra, né, que fica engessada ali, é só aquilo, que é o ego, que o ego faz isso. Ele engessa para que as coisas não mudem. Já o ser que eu sou é o todo. Então minha representação ela vai estar em constante mudança, em constante renovação. Então surgiu uma coisa nova, alguém captou uma coisa nova. Eu já vou meditar sobre isso. Eu não sei o que é, mas eu tô ali, quando eu tô dormindo, ou quando eu tô pensando, vem ideias novas, vem ideia que, né, te eleva. Aí eu vou chegar até aquilo. Né? Então, assim, eu no meu caso, assim, no caso de música, eu me considero bastante eclético, né, como se diz, então eu ouço de tudo. Então, mas é claro que vai ter coisas que eu vou gostar muito mais. Né? Que eu vou ouvir muito mais. Agora, outro tipo de música eu vou ouvir de vez em quando, né, um pouquinho e tal. Né? E é por aí, só que eu vi de tudo. Né? E consegui captar a arte que tem ali. Captar o que aquela pessoa, às vezes é uma arte que vamos colocar uma forma assim, né? Não é muito legal, mas assim, muito inferior ao que eu gosto. Né? Do ponto que eu estou. Mas naquele ponto, aquela pessoa deu o melhor dela. Vamos supor que é uma música infantil. Né? Mas deu o melhor, trouxe o que tem de mais bonito. Né? E se não foi um processo de Matrix, aquilo vai ter essa harmonia. Aí você consegue identificar aquela harmonia ali. Legal, eu vou ouvir, vou achar bonitinho, né? Legal. Só que eu não vou ficar preso naquilo direto. Eu falei, legal, agora eu posso usar isso para educar essa classe de crianças. Né? Identificar o que tem de melhor. Nessa brincadeira, então, assim, eu gosto muito então da cultura japonesa. Né? Eu considero assim, o japonês como se fosse uma outra raça. Uma raça diferente da raça humana. Né? E assim, se as pessoas já entendem assim, deve manifestar coisas muito melhores, ser muito mais espiritualizados. Não, gente, tá na Terra, tá no umbral aqui, né? Então ainda tem muito esse processo de captura. Todo mundo que tá aqui tá ralando. Mas você tem bolsões, você tem expurgados de lugares diferentes. Só que o japonês, ele é diferente, ele traz uma grande sabedoria. Né? Até o corpo é diferente, né? A cara, o jeito de ser é diferente. A gente aqui procura ET diferente, mas olha aqui a diversidade que a gente já tem aqui de ETs, de aliens vivendo aqui. Né? E o japonês eu considero isso, né? O povo oriental em si. Né? Até o chinês, né? O japonês ele expressa bastante disso. Só que chega aqui, aqui, eles começam a fazer parte da Matrix também. Como os exilados de Capela. Tinha uma sabedoria muito grande, como ele chegou aqui, usou essa sabedoria para dominar. Né? Mas a gente não vamos ver esse processo de Matrix que decai, mas sim o espírito que está ali dentro sempre querendo trazer esse novo. Né? Então tem uma cultura que eu gosto muito, que é os animes. Né? Então assim, consumo bastante anime. Né? Então, como que isso chegou aqui? Chegou um pouquinho, conseguiram infiltrar, né? Lá, tipo Dragon Ball, né? Então ali, se você tem aquela vibração, você vai ver e vai, opa, entendi. Né? Gostei. Aí você busca saber mais. Né? Só que ainda é um processo mental. Né? Só que aí vem a diferença, né? Da energia, da vibração de alguém que é uma criança que cresce vendo um gato correndo atrás do rato e porrada o tempo todo, né? O pai e Olivia, que é Brutus, né, brigando, o Dudu comendo o tempo todo. Então, você vê que são personagens muito básicos, né? Com pouca personalidade, conflito o tempo todo, né, que é a educação daqui. Aí você pega uma educação oriental, né, que você já tem ali alguém que já tem que trabalhar os chakras, já tem que trabalhar a energia. Olha a diferença. Né? E nós já temos essas coisas. Só que aí é dificultado. A educação aqui é ruim. Né? Aí você vai pegar os desenhos, você tem que ficar lendo.
é uma língua que você não entende nada. Então percebe os processos de Matrix, como que isso vem funcionando, de separar, de nós não podemos utilizar o melhor de cada povo, né? Então você tem a cultura dos cosplay, né? Que é a pessoa se vestir do anime, né? E representar. Essa cultura é você usar a tua inteligência para ser o personagem, se sentir como o personagem, né? Não é para ser bonitinho que nem o personagem, coisa que quando o Ocidente, né, adotou, tratou disso. Então, aí vem pessoa querendo se vestir de super-homem, de Mulher Maravilha, então perdeu toda a essência do anime, né, do cosplay verdadeiro, né? Que aí quem tem mais recursos, quem faz o melhor, a coisa mais bonita. Não se trata de beleza, né? Se trata de você conseguir entender, né, o que o ator ele representa aquilo, o que o artista representa naquela arte. E é uma forma de brincar, porque nós somos crianças, nós brincamos, né? Sim, é uma brincadeira, só que olha o tipo de brincadeira bem diferente. Uma que eu não brinquei, que eu gostaria de ter brincado, que são os... Eu nem me lembro agora o nome, que é aqueles jogos de tabuleiro, né? Que você tem, vai um mestre, ele vai ser como se fosse o juiz da história. Então ele vai narrando uma história e cada um vai virar o personagem, né? Então vai ele jogando dados e tal, então tem que ter tal, o personagem tem que entrar na história. Então ali é uma forma deles incorporarem aquilo, entrar, né? A mente, ó, vai sendo bem trabalhada. Então imagina a criancinha crescendo nisso, né? E isso é muito capturado pelos negativos também, né? Porque a criança, quando ela está imaginando, está criando, então, um personagem de magia, de fazer isso, ela, né, pega aquele processo de magia mesmo para o lado escuro, né? Então tem que ser um ambiente bom para brincar, né? Algumas brincadeiras. Só que aí é uma pessoa que vai crescer com uma educação diferente, né? Ela vai ter uma cultura diferente, ou seja, ela foi alimentada de uma forma diferente, né? Foi melhor alimentada. Nós não tivemos alimento cultural, né? Porque Tom e Jerry, falando minha experiência, né? Que a janela para o mundo era uma TV que mal funcionava, mal tinha antena para pegar a imagem, então ficava só os rabiscos ali tentando entender o que acontecia, né? Uns rádios velhos que soltavam música ruim, aquelas músicas choronas, né? Então assim foi pobre, né, intelectualmente, né? Então assim eu diria que criança eu era muito desnutrido intelectualmente, né? Então quando eu lembro que assim da minha adolescência eu não via a hora de conseguir recursos para ter uma internet, para ter um aparelho que captasse a internet. Então eu buscava isso de todas as formas, porque eu sabia que o que eu buscava estava ali, né? Essa conexão, né? A informação. Então nós aqui a pobreza é essa. Então por isso que tem essa pobreza intelectual do governo de tipo rebaixar. A educação das escolas está terríveis, né? Eu quando entrei na escola, eu lembro que pelo menos na primeira série você saía sabendo ler, escrever e fazer conta. Hoje parece que não é mais assim, né? Porque eles não querem, né, a pessoa que tenha a capacidade de buscar, vamos supor, porque quando você se educa é como você instalar softwares, né, em você para poder baixar outros programas melhores, né? Porque para assistir um anime eu tenho que saber ler, ter velocidade para ler ali. E não é só ler, interpretar, né? Porque cada personagem ele tem uma personalidade, né? E aquilo, né? Ele assim para fazer um anime tem que ter muita inteligência, né? Então eu falo, é onde essa cultura ela traz isso, né? Então por isso que é importante, né, nós buscarmos, nos abrirmos a isso. Hoje eu nunca vi, mas se fala de dorama, que são novelas dos orientais, eu acho que é mais Coreia. Eu não sei como é, eu não sei se ela traz esse conteúdo, mas já é melhor. Já mostra que a energia está diversificando. Porque o importante aqui, gente, não é o que está sendo trazido, é o conteúdo energético. Porque quando algo te prende a atenção, não são as palavras, é o conteúdo energético que está te levando até aquilo, né? Então, energeticamente, nós já estamos casando esses povos. Então, por isso que começa a compartilhar mais a cultura, né? E aos poucos isso vai sendo melhorado, né? Eu falo, e os japoneses eles trazem muita energia. Então, quem consegue extrair o melhor disso vai, né, fazer uma arte muito boa, né? Embora muita coisa ainda é direcionado que tem a característica de Matrix, mas, né, vai trair o essencial. Eu sempre falei de anime e assim a melhor representação de meditação que eu vi foi ali em Naruto, em Dragon Ball. Em Dragon Ball tem uma parte que o senhorzinho tá pescando, o Goku chega perto dele e procurando ele e não vê, do lado, não vê.
Eu falo, nossa, como você fez? Você estava aqui, eu não te vi. Né? Ele some, porque ele tem uma concentração tal, né? Ele ensina o processo, né, de concentrar, né, de ver o que ele está fazendo, porque ele quer pescar o peixe, né? Embora eu não goste, não é tal, não é da minha parte. Mas assim, a forma, né, fala, se sinta como o peixe, começa a pensar que você é o peixe navegando e começa a desejar. Isso aí já é magia até negra, até oculta, gente. Você, tipo, manipular um outro ser, né? Pensa que você é o peixe e quer comer ali a isca, né? Tipo, só que você não tem que estar no seu ego, porque você se desfaz. E é onde que nisso ele some. Né? O Goku procurando não vê, aí o Goku aprende essa técnica com ele. Técnica de meditação, o Naruto, né? Ensinando ele a meditar em cima de uma palmeira que ele fica tão equilibrado que some também. Né? É, o ensinamento de que você tem muitas dimensões sutis. Nas dimensões mais densas, por exemplo, vamos supor que tenho essa expressão minha nessa dimensão. Então, as minhas características são dessa dimensão. A minha energia, a minha forma de relacionar com as pessoas. Só que numa dimensão maior, eu sou muito mais bonzinho, digamos assim, muito mais luz. Só que eu posso ter representações em dimensões mais baixas. Né? Aí o Naruto ele coloca isso nas cubes, né? Que são os demônios internos que ele tem, que cada um tem ali um demônio, que é uma representação de um animal. E ele fala constantemente com esse animal que está dentro dele, que é um animal bem agressivo, que ele vai, aos poucos, ele vai amansando esse demônio. E chega uma hora que, assim, quando eles vão para a luta, eles acessam essa dimensão. E ali é onde que eles trocam ideia de o que vai fazer, tudo. Né? É como a gente faz aqui, a gente é tudo combinado no astral. Né? E uma dimensão mais alta, onde tem um entendimento maior. Né? Aí, de repente, num episódio, ele acessa uma dimensão onde que aquilo, que são os monstros, né? Aparece aqueles bonequinhos tipo de pelúcia, né? Uns bonequinhos fofinhos, tipo uns Pokémon, né? Fofinho. E ele fala, nossa, por que vocês estão aqui? Ah, porque nós estamos numa dimensão bem maior. Né? Quanto mais alta, mais aqui nós somos todos amigos. Né? Sendo que as Cubes, né? Que cada um de um estilo lá tem uma, são inimigos. E aos poucos, no decorrer, eles vão trazendo essa irmandade até para as dimensões mais densas. Né? Então, assim, traz um conhecimento tremendo. Esses caras têm muito conhecimento. Esses caras que faz filme, que faz Avatar, tem informação. Né? Que fala Steven Spielberg, né? Que fez ali o Contatos, Taken, tem informação. Né? Ah, porque não passa tudo de uma vez? É Matrix, gente, tem que tomar cuidado com o que vai ser passado. Algumas coisas vocês autorizam, outras não. Né? Você tá, tipo assim, você tá no inferno, tem que seguir algumas regras. Tem um lance de ser escola também. Né? Tem muita coisa assim, em jogo aqui. Então, vamos pensar nisso. Então, fazer um esforcinho. Eu tô com fome, eu faço esforço, eu tento comprar comida, alguma comida gostosa, sei lá, uma comida nutritiva. Eu estudo qual alimento vai me fazer melhor. Mentalmente eu tenho que fazer esse esforço também. Né? Tentar me colocar no nível onde que eu possa absorver aquela informação. Algo que pra mim, eu tô lá me divertindo, porque eu tô gostando, porque é um anime eu gosto, mas você tá vendo coisas que, né, de repente nem em livros espirituais você viu. Então a gente tem que fazer um pouquinho desse esforço, né? E não odiar outras culturas. Ah, porque aquele país ataca o outro. Aquilo você está olhando para a terceira dimensão. Não olha para a terceira dimensão. Não olha para um umbral denso, grosso e pesado. Olha para o que tem de sutil, para o que tem de melhor lá. Né? E exemplos tem muitos, né? Eu não vou colocar aqui porque para não deixar o vídeo muito, muito longo. Então, nesse processo mental, então tudo isso a gente faz com a mente, né? Usando a mente, olhando, vendo para onde que a minha mente está olhando, o que está pegando a atenção da minha mente. Será que é a Matrix está tentando ser a poça nela? Né? Então, assim, uma coisa que eu não gosto, né, nesse mundo, né, onde que tem as características ubralina, é propaganda. Todo o setor de marketing, propaganda, é o que você tentar vender uma coisa, colocar uma coisa que ela não é. Então, assim, a mentira já está aí. A Matrix é mentira. Então aí você adota muito a mentira aí. Né? Então assim, eu me sinto até mal. Você está aí num lugar, eu tenho tipo o navegador aqui que usa muito internet, tem um bloqueador. Né? Às vezes passa alguma coisa. Aí você vai ver um vídeo lá, tenta entrar uma propaganda no meio, você dá até um mal-estar. Né? Porque você vê claramente a mentira em tudo. Toda a construção daquilo. Nas pessoas, nas cores, qualquer coisa. E as pessoas aqui não percebem isso. Então, uma coisa não precisa ser propagandeada, né? Só nesse programa, só nesse sistema que a gente vive que essas coisas são aceitas e são vistas até adoradas, né? Olha que propaganda bonita, as pessoas estão... Né? Os jingles, né? Decoram as musiquinhas. Então já tenta capturar a arte para usar, né? Nessa coisa maligna, né? Vocês não percebem mais.
né? Mas ok, cada um com a sua vibração. Então, assim, é a nossa mente, né, percebendo todos esses processos. Então eu vou perceber quando meu corpo está sendo atraído, né? Assim como o meu corpo ele fica doente, né? Vem essas coisas, doenças que eles vão colocando aí, ou que eles não querem curar. Então o meu corpo ele é afetado porque está aqui na Matrix. A minha mente também. Então eu vou começar a olhar para a minha mente. Qual que é o processo doente que está aqui infectando a minha mente? Por que eu estou dando atenção a esse tipo de conflito? Né? Que eu não vou poder resolver, não vou poder fazer nada. Por quê? Porque eles estão tentando capturar pela energia, para ver, olha isso aqui, olha que grave e tal. Né? Então, assim, o jornalismo, né, nem se fala. Né? Mas tem muitas coisas que às vezes as próprias pessoas elas já estão envolvidas, então elas tentam passar esse vírus adiante. Né? Mostrar uma coisa para que você odeie aquela coisa. Processos que vão deixar de existir, né, que nem é o dinheiro. Dimensões mais sutis, não existe isso de dinheiro. Então por que eu estou me prendendo a tanto esse sistema? Eu vou procurar ser o mais livre possível disso. Que essa energia me afete o menos possível. É uma ferramenta que ainda preciso usar? Ok, use com sabedoria. Não é que eu odeio o dinheiro. Não, use com sabedoria. Né? É uma ferramenta que se usa aqui? Ok, mas a ferramenta não vai me usar. Eu vou usar a ferramenta. Né? Então são tudo ferramenta. Uma coisa, por exemplo, aqui na Matrix, eu já falei bastante para vocês sobre isso. Quando você inventa uma ferramenta, aquela ferramenta tem uma utilidade. Isso é perfeito. Eu preciso bater um prego, então eu coloco lá um martelo, invento o prego, a madeira, vou lá e consigo ali uma função. Fixar uma madeira na outra. Construir uma casa. Né? Na Matrix eles colocam assim, o meu martelo tem que ser da cor verde, tem que ser da cor rosa, tem que ter esse enfeite. Né? Então a funcionalidade que é martelar um prego vai ficando em segundo lugar. Porque chega uma hora que não tem mais prego, não precisa mais martelar prego, mas eu estou ali mantendo o martelo e quero continuar batendo prego, porque eu me prendi à ferramenta. A ferramenta se tomou posse de mim. Eu não uso mais a ferramenta, eu não uso mais o corpo me usa. Eu não uso mais a mente me usa. Exemplo disso você vai ter nos carros, nos veículos. Então cada veículo tem que ter uma cor, tem que ter uma característica, né? Por exemplo, nós estamos adentrando agora a veículos elétricos que são silenciosos, né? Híbridos, movidos a hidrogênio, né? Também são silenciosos. E o que as pessoas falam? Ah, eu gostava do antigo, que é barulho, que eu gosto de ouvir o ronco do motor. Então você tem hobbies, né? As pessoas falam que é hobbies, que tem os carros antigos que ficam lá fazendo barulho, arrancada, então gostam daquilo, né? As motos botam aqueles escapamentos mais barulhentos. Então assim, o carro rebaixa assim que não passa numa lombada. Então preste atenção, para que serve um veículo? Eu preciso ir do ponto A ao B só para isso. Então o que me leve até lá com mais conforto no tempo que eu preciso, isso é perfeito. Né? E isso é muito simples de ser criado e feito. Né? Mas aqui não perde a funcionalidade, porque aí passa a ter status, né? Tem que ser o mais caro, eu vou mostrar para o meu vizinho que o meu é mais bonito, né? Então assim, não tenho mais a necessidade de estar indo lá, mas aí então eu vou ficar passeando, eu vou estar utilizando aquilo para mostrar. Eu estou preso ao inferno, ao umbral. O umbral tomou conta de mim. Então está usando a minha essência para para fazer esse maquinário que existe aqui girar. Né? Quando a gente se prende a essas coisas, a parte estética, que é a menos importante. Menos importante. O meu corpo físico, para que eu estou aqui? Para eu trafegar aqui, para eu fazer as coisas que estão aqui. Agora, quando eu começo, por exemplo, a me embelezar como fazem com as mulheres na maquiagem. Né? Então elas passam a não viver sem aquilo. Né? Até uma foto de um perfil, bota lá um monte de filtro, já não é mais a pessoa. É a Matrix, é a mentira que domina já esses personagens. Né? A roupa, por que eu uso roupa? Porque está frio, eu uso aqui uma roupa. Né? Alguns ambientes é comum, você tem que se camuflar ali no meio, senão você vai usar ali um manto, o que for. Né? Vamos supor, eu vou lá na Arábia, não vou usar uma roupa tropical, não, vou colocar um manto também para mim passar para aquele meio sem ter problema. Sem causar distorção. Mas aí não, quero ir lá tipo quase pelado, porque não, a minha cultura é essa. Aí a gente acha conflito. Então eu tenho que usar com sabedoria isso. Né? E a roupa serve para quê? Para cobrir do frio, do tempo,
né? Só isso. Aí as pessoas começam a enfeitar, botar a gravata e tudo. Perdeu a funcionalidade e o ser que está aqui ele não percebe isso, porque já está inserido, a mente já está tomada a posse, já não faz mais parte do ser, já não serve ao ser, serve a Matrix, e o ser que dá vida àquele indivíduo está capturado ali dentro, né? Fica tendo aquela existência sem sentido, né? Onde que você fica assistindo por dentro e quase não vê nada, né? Então você ele começa a se enfeitar tudo e não sei o que, né? Aí tem aquela coisa da extravagância que eu não vou nem entrar, né? Que seres que ficam todos extravagantes, todos coloridos, totalmente falso, totalmente um personagem capturado, né? Então, ou seja, toda a ferramenta ela tem a sua funcionalidade, a gente vai encontrar isso na natureza. Por isso que a gente tem que retornar à natureza. E por que eu estou falando disso de cultura de mente? Porque é cultura. As pessoas todas coloridas, as pessoas todas com esses como que é, movimentos culturais, né, de fazer isso, de achar que isso precisa ainda, né? Então vamos supor, quando eu não olho para um lugar diferente, para uma cultura diferente, quando eu não me gabarito para absorver o material cultural que aquele grupo tem a me oferecer, né, eu fico preso a coisas antigas, né, onde que a gente tem a nossa cultura antiga de abuso de animais, né, que é touradas, que é puxar o pescoço do galo, né, e várias outras coisas desse tipo. E a gente vê que é um processo destrutivo. E a gente vê que as pessoas se divertem, as pessoas dependem disso. Ah, mas isso aqui traz renda à cidade, ó, renda à cidade. Traz turista. Né? Qual é a minha carência tanto que eu preciso de me empreender nesses processos para me sentir bem, para me sentir vivo? Por que não está vivo? Porque já é um personagem já morto, pertence a um teatro. Então a gente vai olhar para a mente e vai perceber o quanto a minha mente está refém dessas coisas, está refém do grupo familiar. Então se realmente você se sente uma outra raça, você olha assim e vê as pessoas presentes nesses processos, você entende, ok, eu tenho uma representatividade, eu tenho que representar o ser humano que ainda está aqui. Então você demanda uma cota de energia para suprir isso, mas não como prisioneiro. Não para julgar. Apenas entende um processo que se vive aqui na Terra. Só que aí você já entende, você é além da mente. Você percebe a mente, percebe mais esses processos mentais, percebe mais o que é manipulação, o que não é manipulação. Quando algo novo estiver ancorando, a sua janela estará aberta para poder olhar aquilo, analisar, pensar, refletir sobre isso. E é tudo isso aí, gente. Espero ter conseguido passar. Não é um tema fácil, porque é um tema que a gente usa uma sub-ferramenta para tentar mostrar algo que está bem além. Só que é o que nós somos. O que é, E esse processo das ferramentas é importante, O principal é para que serve tal coisa? Serve para me levar daqui para lá, Para servir daqui para lá tem que ter enfeitinho na roda, tem que ter essa cor, tem que estar assim assado, Eu tenho que trocar toda vez que lança uma ferramenta nova, Então aí eu de repente eu estou preso num processo já que já não é meu. A ferramenta passou a ser mais importante do que a função que ela exerce. E de repente a função que ela exerce surgiu uma outra ferramenta que extingue essa função ou faz muito melhor, só que a ferramenta ela não deixa de existir porque ela se petrificou. E ela se petrificou e levou a mente dos indivíduos presos naquele processo juntos. E é onde a gente tem a nossa cultura da primeira camada. E até muitas culturas de segunda camada. Por exemplo, para eu ouvir certo estilo musical, eu não preciso me vestir assim ou assado. Quando se coloca essa vestimenta para ter aquilo, já é um sinal disso. Já é um sinal de alerta. Porque, vamos supor, uma energia mais suave requer cores mais leves. Então eu posso tudo bem. Faz parte. Só que eu não vou me inserir nisso de forma que aquilo me capture, que eu fique refém e achando que é só aquilo que tem que ser assim. É importante não ser destoante. Você vai num lugar, se comporte como as pessoas que estão ali, mostre uma educação, um conhecimento. Quando eu vou fazer um rally, eu vou com as rodas mais adaptáveis àquele tipo de terreno. Então eu me adapto ao tipo de cultura, ao meio social ao que eu estou. Se é um meio muito tóxico, claramente eu vou evitar ou vou ir com certas defesas. Então você controlando a tua mente e não se apegando ao personagem. E assim, esses grupos são muito interessantes, essas coisas da mente, porque um grupo, ele tem aquela força mental que ele tenta absorver.
Ah, irmão, venha cá, agora você faz parte de nós, não sei o que, vamos subir. Aí o ego, ops, é capturado e a pessoa fica presa então naquele bolsão. Isso é muito comum. Né? Onde as próprias pessoas que capturam emocionalmente, capturam mentalmente, nossa, como você é importante, venha cá, faz parte disso aqui e tal. E a maioria dos grupos aqui são assim, agem dessa forma. Então por isso que é muito difícil sair desses bolsões. Né? Mas você pode, com o seu intelecto, né, se elevar e se ver os personagens participando desses processos e falar, ok, agora daqui eu posso atrilhar o meu caminho de saída. Ou se eu estou vivenciando um determinado processo, é porque o meu eu que me colocou aqui, e é perfeito, quer aprender algo com isso. E está aprendendo. Então, não faça nada brusco. Não há necessidade de fazer isso. É apenas vivenciar e ir trabalhando então o teu interior, o teu processo energético, que as mudanças vão se dando. Né? É o tal processo de meditação, meditativo de pegar no tempo para você ir, né, silenciar. Né? Ali é onde que você, o seu ser vai trabalhar e vai, né, ir conduzindo os processos para tirar essa mente que foi capturada por esses processos de Matrix. É um vídeo que eu imaginava ali nem meia hora, mas ele acaba se prolongando porque é um tema, né, que a gente sabe que não, meio que não está aqui. É um tema que a gente captura e busca, né, e vemos por cima. Né? Aqui você vai ver quando você abrindo esses olhos, né, tá essa frase aí que eu gostei muito, é muito profunda, né? E eu quero, como ego, assim, que vocês entendam, né? Então me esforçar para trazer, né, o entendimento disso, né? Para que não fique uma coisa vaga sem sentido, porque a espiritualidade ela é muito científica, ela faz muito sentido, ela é muito clara, ela é muito lógica, né? Só que é difícil um meio para explicar e trazer isso. Eu espero estar, né, pelo menos trazendo uma ideia, né? Porque quem chega aqui, quem vê esse material, quem entra em contato, já interiormente já tem isso. E está buscando no exterior, como a mente busca referências, uma forma de entender e incorporar melhor isso. Né? Então é que vocês continuem buscando, né, até incorporar isso, até ser essa expressão. Ou se ver, porque já somos. Né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até o próximo vídeo.